O eclipse solar total, que acontecerá no próximo dia 8 de abril, é uma incrível ocorrência astronômica que está marcada para acontecer. Este fenômeno poderá ser testemunhado em países da América do Norte e parcialmente na Europa. Embora o Brasil não esteja na rota direta desse evento, os interessados ainda poderão acompanhar essa experiência única por meio das redes sociais e canais oficiais da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Antes de começar, você sabe quantos tipos de eclipse existem? Temos o eclipse solar e eclipse lunar. O eclipse solar ocorre quando a Lua está entre a Terra e o Sol. O eclipse lunar ocorre quando a Terra está entre a Lua e o Sol, ou seja, no momento em que a Lua penetra na sombra da Terra. Os eclipses solares ocorrem na fase da Lua nova, já os lunares ocorrem na fase da Lua cheia. Nesses momentos, o Sol encontra-se numa linha de encontro entre o plano da órbita lunar e a órbita solar denominada de linha dos nodos. De modo geral, os eclipses ocorrem 4 vezes por ano, 2 solares e 2 lunares. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Unlimited, e hoje falaremos sobre eclipse. Dividiremos esse vídeo em 2 partes. Inicialmente falaremos sobre o eclipse solar, o mesmo que ocorrerá na segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Já na segunda parte falaremos um pouco sobre o eclipse lunar. Então já sabe, fique até o final desse vídeo para esclarecer sobre esse fenômeno tão impressionante. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eclipse solar: o que são, como ocorrem e seus tipos. O eclipse solar é um fenômeno que acontece quando a Lua está localizada entre o planeta Terra e o Sol. Nessa posição, uma porção da Terra fica coberta por uma sombra projetada pela Lua, ao receber luz solar. Para que o eclipse ocorra é necessário que uma série de condições geométricas ocorram, que incluem a posição relativa aos 3 astros, bem como o ângulo de inclinação das órbitas e as distâncias entre eles. Devido à ótica geométrica dos raios de luz do Sol, uma região na superfície da Terra poderá ser atingida com uma sombra total, região chamada de umbra. Se afastando da umbra, uma área observará a penumbra, onde o eclipse será observado parcialmente. Se afastando da sombra da penumbra, o restante da metade da superfície da Terra continua iluminado pelo Sol. Nestas áreas, não é possível observar o eclipse. Tipos de eclipse do Sol. Segundo a forma como é visível, o eclipse é classificado da seguinte forma: eclipse total. Ocorre quando o Sol fica totalmente encoberto pela Lua, bloqueando toda a luz solar. Um eclipse total do Sol demora cerca de 400 anos para se repetir num mesmo lugar do planeta Terra. Eclipse parcial. Ocorre quando apenas uma parte do Sol fica encoberta pela Lua, bloqueando parcialmente a luminosidade do Sol. Eclipse anular ou anelar. Ocorre porque o diâmetro angular da Lua é menor que o diâmetro do Sol, de forma que o satélite, a Lua, consegue cobrir apenas o centro do disco solar, formando um anel brilhante. Eclipse híbrido. Nesse caso, dependendo do local em que é observado, o eclipse pode ser anelar ou total. Como ocorre e qual a duração? O eclipse do Sol ocorre apenas nos momentos em que a Lua está na fase nova. Ele não ocorre sempre, uma vez que as órbitas da Terra e da Lua diferem em relação às posições e formatos. Isso porque a órbita do planeta Terra em torno do Sol não se encontra no mesmo plano que a órbita da Lua em torno da Terra. É curioso notar que se não existisse uma inclinação entre os planos das órbitas, os eclipses seriam um fenômeno corriqueiro. Assim, ocorreria um eclipse lunar a cada lua cheia e um eclipse solar a cada lua nova. O eclipse solar ocorrido em 15 de janeiro de 2010, eclipse anular do Sol, foi considerado o eclipse mais longo do milênio. Ele teve a duração de 11 minutos e 7,8 segundos. Como ver o eclipse? Não é recomendado visualizar o fenômeno do eclipse a olho nu, pois as radiações que emanam do Sol podem queimar o tecido ocular. Também não se deve usar óculos escuros, filmes velados, radiografias. Binóculos ou telescópios só poderão ser usados com o uso de filtros especiais para esse fim. O ideal é não exagerar na observação. Os especialistas recomendam que a observação seja feita apenas por alguns segundos e com a utilização de óculos específicos. Os óculos usados para soldar podem ser uma opção segura, desde que sua tonalidade seja superior a 14. Dos tipos de eclipses que existem,
O mais nocivo para visualizar a olho nu é o eclipse solar parcial. Isso porque o brilho do Sol permanece praticamente igual. Agora que entendemos como são os eclipses solares, quais locais serão possíveis ver o eclipse solar total de 8 de abril? Nesta segunda, teremos a oportunidade de presenciar este evento celestial extraordinário. Este fenômeno terá início no Oceano Pacífico Sul e seguirá em direção à América do Norte, cruzando países como México, Estados Unidos e Canadá. Qual o horário do eclipse solar? O eclipse solar está previsto para dar seus primeiros sinais a partir das 15h07 no horário de Brasília. Inicialmente, a costa do Pacífico do México será a primeira região a testemunhar o fenômeno, conforme indicado pela NASA. Em seguida, o eclipse será visível no Texas, estado ao sul dos Estados Unidos. No Canadá, espera-se que o evento astronômico seja observado por volta das 16h16. Existe a chance de outra região poder ver o eclipse solar? O eclipse que está por vir será visível sob condições climáticas favoráveis, somente para aqueles localizados em países da América do Norte, incluindo Canadá, Estados Unidos e México. Em certas regiões da Europa, também será possível observar parcialmente o evento astronômico. Para aqueles que não estão na trajetória do eclipse, a NASA oferecerá transmissões ao vivo do evento por meio de suas redes sociais. Com uma equipe de fotógrafos posicionados em toda a extensão do fenômeno, a agência espacial espera capturar mais de 90 minutos de imagens para análise científica. O projeto já distribuiu suportes de rastreamento para mais de 70 pessoas que estarão estrategicamente posicionadas ao longo do percurso do eclipse nos Estados Unidos e no México. Estaremos disponibilizando o link da transmissão oficial da NASA nos comentários ou descrição desse vídeo. Fica bem aqui embaixo. Mas não teve um eclipse recente no Brasil? Sim, no ano passado, em 14 de outubro de 2023, os espectadores brasileiros também puderam desfrutar de um eclipse solar, embora parcialmente, na forma anular. Nesse tipo de eclipse, o Sol não é completamente obscurecido pela Lua, deixando apenas um anel visível do disco solar. Tivemos também, 14 dias depois, um eclipse da Lua observado no Brasil. Mas no Brasil, o último eclipse solar total visível ocorreu em 1994, há cerca de 20 anos atrás. Nesse evento, pessoas de quase todo o país tiveram a oportunidade de testemunhar esse fenômeno astronômico único. E quando será o próximo eclipse solar no Brasil? Este ano também teremos um eclipse solar, porém será do tipo parcial, no qual a Lua cobre apenas uma parte do Sol. Esse fenômeno está previsto para ocorrer no início de outubro, mais precisamente no dia 2. Vale ressaltar que a oportunidade de testemunhar um eclipse solar total será bastante rara, pois só ocorrerá em 2045. É verdade que teremos um cometa passando pela Terra no mesmo instante? Sim, é possível. E os astrônomos esperam que o chamado Cometa do Diabo, um cometa de chifres incomum, faça uma rara aparição durante o eclipse solar total em 8 de abril. Estão gostando desse vídeo? Antes de prosseguirmos, peço sua colaboração. Leva apenas alguns segundos, é totalmente gratuito e faz toda a diferença para o crescimento do nosso canal no YouTube. Por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sobre nossos próximos conteúdos. Sua participação é fundamental para nós. Agora voltaremos vendo as curiosidades sobre o eclipse lunar. O que é um eclipse lunar? O eclipse lunar é um fenômeno celeste que ocorre quando o planeta Terra está entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Lua fica total ou parcialmente invisível por algum tempo. Como acontece o eclipse lunar? O fenômeno do eclipse lunar ocorre pelo menos 2 vezes ao ano, durante a fase de lua cheia. É importante destacar que a ocorrência desse evento é viabilizada pela sombra projetada. Essa sombra é originada pela presença de um corpo celeste que age como uma barreira, bloqueando a luz do Sol e causando o eclipse. Os tipos de eclipse. De acordo com a posição da Lua e da sombra projetada pelo planeta, esse fenômeno pode ocorrer de 3 maneiras: total, parcial e penumbra. Eclipse total ocorre quando a Lua está na área denominada umbra. Nesse caso, a Lua fica totalmente encoberta pela sombra do planeta Terra. Eclipse parcial
Nesse caso, somente parte da Lua está localizada na região da umbra, escuridão total, o que implica na visualização parcial do satélite, que permanece encoberto pela sombra da Terra. Eclipse penumbral. Difícil de observar, os eclipses penumbrais ocorrem na medida em que a Lua encontra-se numa área denominada penumbra, uma região de escuridão parcial, projetada pela sombra do planeta. A umbra caracteriza a região formada pela ausência de luz, onde não há iluminação direta do Sol. Já a penumbra é uma região de escuridão parcial, onde apenas uma parte recebe iluminação solar enquanto a outra parte é bloqueada. O eclipse solar, por sua vez, ocorre quando a Lua está na fase nova. Os eclipses não ocorrem sempre pelo fato de existir uma inclinação entre o plano da órbita elíptica, que é o plano da órbita da Terra ao redor do Sol, e o plano da órbita da Lua. A frequência na ocorrência dos eclipses lunares dependem da posição entre os planos das órbitas da Lua e da Terra, da distância entre a Lua e a Terra e da posição da Lua ao longo da sua trajetória. Se não existisse essa inclinação, teríamos 2 eclipses por mês, um solar, na Lua nova, e um lunar, na Lua cheia. As fases do eclipse. Em um eclipse total, antes da Lua ficar totalmente encoberta pela sombra da Terra, ela passa pela região de penumbra. Nesse ponto, o que ocorre é uma redução do brilho da Lua. Ao atingir a região de umbra, partes da Lua começam a não serem mais visíveis. Ao penetrar totalmente na sombra da Terra, a Lua aparecerá obscurecida, com uma coloração avermelhada. Essa coloração se deve ao fato dos raios de luz provenientes do Sol e que tangenciam a Terra sofrerem refração devido à atmosfera terrestre. Além disso, como a luz azul sofre um maior espalhamento, a luz vermelha é a que é refletida pela superfície da Lua. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Qual eclipse você acha mais bonito? Deixe nos comentários solar ou lunar para sabermos. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Lembre-se, o link para acompanhar a transmissão da NASA está na descrição ou no comentário fixado. Agradecemos muito por nos acompanhar até aqui. E agora, aproveite 2 recomendações do YouTube especialmente para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.